Muito bem, caro telespectador, bem-vindo ao nosso programa Stop Violência Doméstica. Já sabe, todos os sábados, a esta altura, nós marcamos presença para falar um pouco mais da violência baseada no género. Hoje não vai ser diferente, queremos falar então da prevenção da violência doméstica. Queremos saber quais são as ações que nós podemos fazer para poder combater e também prevenir a violência doméstica. E como sabe, Ed Branche tem sempre convidados em estúdio e hoje não é diferente. Tenho aqui comigo o Dr. Paulo de Sousa, que é jurista. Dr. Paulo de Sousa, bem-vindo ao Stop Violência Doméstica. Muito obrigado, Vanessa, e boa noite. Boa noite. Tem também aqui o Dr. Rildo Rafael, que é sociólogo. Dr. Rildo, bem-vindo ao Stop Violência. Boa noite. Boa noite. Nós vamos conversar então da violência doméstica e também daquilo que é a sua prevenção. E nós sabemos que a violência doméstica é um dos males do século, é um assunto que é muito debatido e é um assunto que nós também gostaríamos de erradicar, gostaríamos de combater a esta violência doméstica. E para começar, Dr. Paulo de Sousa, é possível combater a violência doméstica? Ou a violência baseada no género? Mais uma vez, boa noite, Vanessa, e boa noite a todos que nos vê, o colega Rildo Rafael. Bom, antes de ir concretamente à sua pergunta, eu gostava de fazer uma espécie de contextualização daquilo que efetivamente se pensa, principalmente no campo jurídico, da violência doméstica e violência transversal, qualquer outro tipo de violência que creio que o Dr. Rildo Rafael, com maior rigor, do ponto de vista sociólogo, vai desenvolver. É preciso refletir que Moçambique é um país que está dentro do continente africano e, como sabe, a África tem os seus elementos específicos no âmbito de cultura e identidade própria. Um desses fundamentos é o rigor que o homem tem no seio da família, na relação a dois, ou seja, com a mulher, ou seja, todo aquele protagonismo, todo aquele perfil do galo ou do dirigente do lar. Pois. E este pressuposto acompanha-se, logicamente, todo o comando no seio de família, toda a orientação educacional e, porventura, sem intromissão, sem alguma hipótese de ideia vindo da mulher. Pronto, isto é um pensamento tradicionalista, felizmente com alguma evolução do ponto de vista de reflexão sobre os direitos de igualdade, a emancipação da mulher, entre outros. Mas agora, se é possível prevenir, combater a violência doméstica, é sim. É possível, tanto é que nos últimos tempos esta prevenção e este combate, eu até preferia chamar combate, depois vou lhe explicar porquê, tem se sentido um incremento do ponto de vista legal. Moçambique acabou, por força ou não, às vezes por iniciativa própria, subscrevendo um conjunto de resoluções internacionais, ou seja, de orientações internacionais, falo de tratados e convenções internacionais no âmbito dos direitos humanos, direitos da mulher, da criança, entre outros. E com isso teve que criar legislação específica própria, local. E um desses dispositivos que hoje é motivo de grande orgulho, do ponto de vista de nascimento, ou seja, nasceu cá, tipicamente moçambicano, é a lei que regula a matéria de violência doméstica, a Lei 29/2029, creio de 25 de setembro. É a primeira lei específica que veio regular a matéria de violência doméstica. Mas também surge no âmbito do Código Penal de 2014, que foi revogado por este atual 2019, também um capítulo específico que discutia e tratava a matéria de violência doméstica. O que isso quer dizer? Embora tarde, o legislador despertou, ou seja, trouxe dispositivos legais como mecanismos de combate. Agora vou lhe dizer por que combate e não prevenção. É que, infelizmente, o nosso legislador, o nosso sistema legislativo, só passa a legislar depois de sofrer consequências, depois de sentir danos. E isto é contrário da prevenção. Ou seja, é uma situação de reação e não de prevenção. Então, se diz, a gente só procura
a reabilitar a nossa casa quando começa a chover, quando já Exatamente. começa a ver que os pingos estão lá. Exatamente. E este pensamento, em várias vezes eu escrevi em artigos científicos, dizendo em viva voz que nós não temos uma política criminal clara em Moçambique, por causa só da circunscrição de combate e não da prevenção. Nós ainda não estamos preocupados em prevenir. Aliás, nem temos ainda ideias claras de prevenção. Depois, com mais detalhes, também vou lhe desenvolver isto, porque mexe com a estrutura da criminologia, da sociologia, que o Dr. Rildo pode, com algum rigor, também avançar. Pronto, para já, são esses elementos que queria avançar. Obrigada, Dr. Paulo, por dar esta contextualização. Dr. Rildo, na sua opinião, olhando para aquilo que é o nosso contexto atual, será que é possível mesmo combater a violência baseada no género? Muito obrigado. Queria também cumprimentar o meu colega do painel, mas também cumprimentar todos os telespectadores que estão a acompanhar a televisão de Moçambique. Em primeiro lugar, eu havia também de fazer o mesmo enquadramento que o meu colega acabou de fazer, no sentido de olhar para aquilo que foi a domesticação dos dispositivos internacionais, da qual Moçambique também se fez como signatário. E este movimento que Moçambique faz não foi só assim feito a priori, mas também devo aqui chamar a atenção que houve um movimento interno, que era a nível interno, muito influenciado por também movimentos a nível internacional, sobretudo das organizações da sociedade civil, que desempenharam um grande papel como um grupo de pressão para se fazer passar a Lei 29/2009, de 29 de setembro de 2009. Anteriormente a este período, não havia vontade de enquadramento legal da violência doméstica, sobretudo dos crimes de violência doméstica, que depois também vão ser tipificados no Código Penal, como foi aqui referido pelo meu colega. Então, esses grupos de pressão desempenharam um grande papel, sobretudo para fazer influência aos tomadores de decisão, aos legisladores, de forma que pudessem acomodar, ter uma lei que pudesse velar pelo aquilo que ocorria com as mulheres. Mas também, outra dimensão que eu posso aqui fazer em relação ao enquadramento é olhar não apenas para o dispositivo em si, mas tomar também aquilo que o meu colega falou sobre o processo de socialização que ocorre ao nível da sociedade. Quando digo sociedade, não olho apenas para a sociedade moçambicana, mas olho também para a sociedade no geral, que é ao nível de outros continentes, Europa, Ásia, etc. Houve uma tendência do modelo patriarcal ou androcrático, aquele que privilegia a dominação masculina em relação à subalternidade das mulheres. Então, dentro desse processo de socialização, os homens são ensinados a serem duros, vilões, e as mulheres são ensinadas a serem franzinas, dóceis. Então, nesse processo de socialização, é um processo também de aprendizagem de papéis. Então, nós ali aprendemos a ser homens e aprendemos a ser mulheres. É por isso que muitas das vezes, quando as crianças brincam, há uma tendência de definir, por exemplo, a cor que deve se dar a um bebê recém-nascido, né? Para as mulheres. É o rosa. Há uma tendência de dar rosa, para os homens azul. Né? Se invertêssemos essas cores, nada mudaria. Os homens também são oferecidos bolas, pistolas, carros, mulheres, panela, bonecas para cuidar de crianças. Então, já desde muito cedo há uma configuração do lugar ou do papel que a mulher deve desempenhar e também o papel que o homem deve desempenhar. Então, dentro deste processo de socialização, também há exatamente a socialização na virilidade. Né? O homem é ensinado a ser duro. Né? O homem que é homem não chora. Pois. A mulher tem de chorar sempre. Né? Qualquer situação ela tem que chorar. Então, isso fica interiorizado no sentido de que a tendência de explicar é que foi assim, é assim e será assim. Então, a dominação masculina é muito resultado de um processo educativo, resultado da questão do processo de socialização. Então, muito desses aspectos interferem no curso normal das relações entre os indivíduos, que são necessariamente, às vezes, relações de poder. Relações entre homem e mulher são relações de poder, porque os homens acham que têm o direito de usufruir desse poder, que as mulheres apenas são objeto e cidadãos sem direito. Então, essas interferências das relações de poder vão também se configurar nos processos das relações em termos de violência doméstica.
Então, a violência doméstica também vai necessariamente ser um processo que as pessoas aprendem, vão constar, ao longo do tempo, presenciar, reparar. As crianças, sobretudo, têm um mecanismo de aprendizagem chamado imitação. Pois dizem Eles que as imitam, crianças aprendem mesmo por Exatamente, imitação. Então, muitas das vezes, as atitudes que os mais velhos herdaram dos seus antepassados, dos seus pais, também são replicadas pelas crianças porque acham aquilo normal. Então, é uma questão da normalização do comportamento que passa a ser comum. Então, isso, por sua vez, vai levar que eles cresçam com essa ideia de que o homem é sempre um ser dominante, a mulher é subalterna. Então, bater tudo isso é normal. Exato, vai carcear uma série de direitos que a mulher tem como cidadã plena de gozo desses mesmos direitos. Poderíamos dizer, então, que um dos fatores da violência doméstica nos dias de hoje, da violência baseada no género, é o simples fato da mulher começar a dizer não? Por um lado, ela é socializada a ser, a não ter voz. Eu depois vou explicar isso melhor. Ela é socializada a não ter voz no sentido de que ela é subalterna. Há um maior controle da sociedade sobre as mulheres em detrimento dos homens. É muito fácil uma filha dizer, um filho dizer ao pai que vai a uma festa. E ser natural. É normalizado. Mas quando é uma rapariga dizer que vai a uma festa, há um controle exagerado que a sociedade exerce sobre as mulheres. Então, toda uma série de direitos que a mulher, já no processo de socialização, de aprendizagem, ela é usurpada. Por exemplo, os homens podem, já desde a idade, brincar, correr livremente, a mulher não. Ela tem que voltar àquele mundo que foi configurado. Por exemplo, a responsável de lavar a louça em casa é sempre a mulher, de limpar a cozinha é sempre a mulher. Os homens não cozinham. Se cozinham, parece que vão queimar as mãos. Então, tudo isso, às vezes, corrobora para que também seja, vamos lá dizer assim, seja impedido que a mulher usufrua dos seus direitos. E uma das razões também é a questão de aprendizagem. É preciso que se ensine às mulheres que existe um direito que elas devem usufruir. Porque também os homens sempre foram socializados de que eles é que são dominantes e que as mulheres são subalternas. E quando as mulheres começam a pôr em causa certos posicionamentos, certas crenças, certos hábitos, são vistas como malcriadas ou aquelas que estão a desafiar o modelo vigente que está em jogo, que é o modelo patriarcal. Então, isto, por vezes, também cria uma repulsa da parte dos homens para depois retaliar em questão da violência. Tudo é uma questão também de aprendizagem. Muito bem, Dr. Paulo, daquilo que são os relatórios que vocês têm tido acesso no âmbito jurídico, quais são as causas da violência doméstica, aquilo que tem acontecido com maior afluência neste caso? Bom, primeiro é preciso também subdividir ou trazer os fundamentos dentro da violência doméstica de acordo com as subcategorias que o legislador trouxe. Eu só vou identificar algumas, por exemplo, no âmbito do Código Penal e também com algum destaque na Lei 29, a violência física simples, depois temos a violência patrimonial, moral, a violência física grave, tudo isto na componente doméstica. E há algo que esqueci-me de dizer, do ponto de vista do que constitui violência doméstica. A violência doméstica deve ter como sujeitos ou entes pessoas ligadas a um determinado laço. Refiro a cônjuges, ex-cônjuges, namorados, ex-namorados e familiares no sentido mais vasto. O que isso quer dizer? Engloba, no fim de contas, todo o pressuposto familiar ou de afinidade de convivência no âmbito de uma pessoa, dentro de um lar ou equiparado a isto. Portanto, e com isto há vários tipos de manifestações que possam fazer surgir a violência doméstica. Mas com maior destaque são situações relativas à componente de ausência de rigor, de credibilidade, de crença, ou seja, no campo do ciúme.
principalmente da componente do homem para a mulher, embora isto com algumas alterações nos últimos tempos, ou seja, a mulher tem também manifestado vários movimentos de agressão, também com sentimento alicerçado a falta de crença no rigor da relação, ou seja, ciúmes, entre outros. Mas também há este sentimento de herança, do ponto de vista de domínio do homem perante a mulher. Ou seja, a mulher hoje tem tudo para emancipar-se. Há campanhas constantes de transmissão de igualdade de género. A escola disponível para a mulher. A formação académica. E a mulher passa a perder o rigor cultural tradicional de alguém submissa, como foi transmitido pelo colega Rildo, e passa a fazer sentir a sua presença no modelo equiparado à do homem, principalmente se ela tem um emprego ou consegue autossustentar-se. E ali começa também outro tipo de confusão. Não é? O homem não quer sentir isto, também pelos elementos de cultura, nasceu, cresceu, a ser ensinado, ou viu que sempre o homem manteve o domínio sobre o lar e começa a aparecer a mulher e com alguma controvérsia do ponto de vista de ideias, então nasce o choque. E com isto há de surgir a violência psicológica, como a própria, os elementos de palavra constituem, tem que ver com aspectos de integridade intelectual, psicológica, enfim, a maneira de pensar, de refletir, mas também tem a moral e tem esta física que para mim não é mais grave que a psicológica. Depois eu posso, com maior destaque, discernir isto. Mas, com este poder financeiro, porventura, só do homem, o homem pode transmitir um conjunto de ameaças à mulher. Sob domínio financeiro, ou seja, pode coatar um conjunto de direitos que a mulher deverá possuir no lar em contrapartida do seu salário, da sua remuneração. Neste caso em concreto, o homem diminui o rancho, os caprichos da mulher, e porventura a mulher quer sair com as amigas, já não pode. Então isto tudo entra na componente da violência psicológica, e esta violência psicológica, de forma insistida e com alguma quebra da parte da mulher, leva à agressão física. Portanto, o maior motivo é este de ausência de instabilidade, do ponto de vista de crença na relação. E isto leva a um conjunto de atos altamente violentos. Se eu conseguir, no decurso do programa, relatar exemplos concretos de violência doméstica, pode assustar-se. Há situações aqui que levam à morte, não é? Teremos esta oportunidade, principalmente agora que nós vamos fazer uma viagem até o distrito de Buço para acompanhar a história da Esther. A Esther, neste caso, é uma adolescente que sofria maus tratos com a sua mãe, mas graças a um dos programas da Associação Comussanas, a Esther conseguiu, neste caso, conversar com a mãe para que pudesse então parar com os maus tratos. Vamos à reportagem e nós voltamos daqui a pouco. Olá, caro telespectador do programa Stop Violência Doméstica. Nós estamos no distrito de Buço à procura de várias histórias no que diz respeito à violência doméstica e encontramos aqui uma história muito interessante. Uma história que com certeza vai servir de inspiração ao caro telespectador que está a acompanhar o nosso programa agora, principalmente aos pais e encarregados de educação que estão a ver o programa Stop Violência Doméstica. Encontramos aqui a história de uma família, não é, em que a mãe batia muito na sua filha e acreditamos nós que era uma forma de educar, mas graças ao projeto Monansana, que tem vindo a trabalhar com esta comunidade, que notou esta situação, veio até aqui, falou com a mãe e mostrou que bater não é educar. Mamãe, o seu nome? Akimo Kassamo Ismargini. Mamãe Kimo, pode contar-nos um bocadinho a história do porquê que batia muito na sua filha?
posso contar. Eu maltratava a minha filha, porque eu não tinha com quem me ajudar aqui em casa. Ela sempre foi minha filha única, que é mais velha aqui. Eu sempre mandava ela para fazer tudo aqui em casa. Levava ela para a machamba quando ela era pequena. Voltava aqui em casa, eu às vezes cansada de tanto trabalho da machamba, eu dizia ela, lava prato, busca água, cozinhar. Daí ela fazia sempre com boca atrás. Eu dizia para ela, é mesmo, se você não fazer isso, aqui em casa você não come. E nem vive aqui em casa, de procurar sítio onde você viver. E daí apareceu a mamãe Teresa, que trabalha no projeto Manansana. Sempre vi, ela estava a ver o que eu estava fazendo, maltratar a criança, bater, às vezes não ia para a escola. Ela chegou aqui um dia, me aproximou. Mamãe, essa criança, por que não vai para a escola? Eu disse, ela vai para a escola, como que ela pode ir para a escola? Eu sempre vou na machamba com ela. E saio da machamba bem cansada, aqui em casa não tem ninguém para fazer serviço. E daí também eu aproveito ela também ajudar no serviço de casa. Mamãe Teresa disse, não é assim. Você tem que deixar a criança ir para a escola. Ela é muito pequena ainda. Tem que deixar ela estudar. Esse serviço que você está dando, de buscar água, cozinhar e fazer esse serviço de casa, ela ainda é muito pequena. Você tem que fazer isso, deixar a criança ir para a escola. Não é dizer que ela não pode trabalhar. Ela trabalha, mas sim tem que deixar ela ir aonde para a escola. Muito bem, vamos agora ouvir a história contada na primeira pessoa também, de quem sofreu, de quem passou por isso. Pode-nos contar um bocadinho a história do tempo em que a sua mãe batia-se? O que é que sentia como criança naquele tempo? Sentia-se muito mal, pensava que a minha mãe não me amava como uma criança. Ela sempre me batia, quando eu estava querendo ir na escola, fazia de fugir em casa, voltar, estou ser batido. Eu falava, mamãe, estou querendo ir na escola, ela não, tem que ir na machamba, se não ir na machamba, hoje não vai comer hoje. Mas a escola é que te dá coisa de comer, tem que ir na machamba. Graças a esse projeto aqui, já que a Mana Teresa também me ensina assim, eu falei, Mana Teresa, minha mãe sempre me bater. Bastou não ir na escola, ela me falou, não pode ir na escola, você tem que ir na machamba, porque a escola não te dá de comer. Mana Teresa veio, aconselhou pouco a minha mãe, e agora também sei os meus deveres e os meus direitos também. Mamãe, quem pode deixar um conselho para todos os pais encarregados de educação que acham que bater é a melhor forma de educar? Estou a pedir por grande favor, todos os encarregados de educação, educar uma criança numa casa não é bater. Esther conseguiu perdoar a sua mãe por tudo aquilo que ela fez consigo? Sim. Para provar e para mostrar para todo mundo que está a assistir o nosso programa Stop Violência Doméstica agora, a Esther poderia abraçar a sua mãe como uma forma de mostrar que realmente perdoa e que agora vocês vivem em harmonia e amor em casa? Sim. Por favor. É mesmo este cenário de amor, de paixão, de carinho e de amizade na família que o programa Stop Violência Doméstica quer transmitir todos os dias com o nosso programa. E vamos também agora conversar com a pacificadora então desta relação, que é a Mana Teresa, que faz parte do projeto Manansana. Ela que conseguiu aconselhar a mamãe Kimo, que é a mãe da Esther, a não bater nela, a parar com os atos de violência. Teresa, eu vou mesmo perguntar como é que foi descobrir primeiro esta situação e de saber que a mamãe Kimo batia na sua filha Esther. Sim, eu sou mentora do projeto Conselho Cristão de Moçambique, ligado em Manansana. Eu ando sempre nas comunidades a sensibilizar as meninas de 9 anos a 14. Então, ela está no meu grupo, a Esther. Sempre quando eu dou sessão, ela sempre fica triste. E perguntei, por que tu andas triste? Ela, quando se abriu comigo, dizendo que eu fico triste sempre porque a minha mãe não se dá bem comigo lá em casa, sempre me maltrata. Então, quando eu falei para ela,
podemos ter com sua mãe e ela não se negou. Ela aceitou. Quando eu fui para a casa dela, estive com a mãe, aconselhei que criança não se educa por bater, criança não se educa por insultar. Quando tu sentas com a tua filha, conversa bem com ela, aconselha, filha, o que tu fizeste não se faz. E ela se vê que errou, ela pede desculpas. E também não só no meu grupo, nos meus grupos, também na comunidade onde eu ando, assisto esse tipo de violência. E também ando a sensibilizar as mães a como ter lidar com as filhas. Teresa, como ativista, peço para que deixe uma mensagem, não é? Para as crianças que sofrem de violência, também para os pais encarregados de educação que praticam atos de violência. Sim, um conselho que eu estou a dar agora para os pais que violam as filhas ou os filhos, não só como a Esther, aos outros também a comunidade e perante toda a província, que estamos aqui da província de Sofala, que os pais devem saber comunicar com os filhos, parem violência, porque a criança é uma flor que nunca murcha. Stop violência doméstica! Muito bem, esta foi a história da Esther, que com certeza vai inspirar também muitos pais encarregados de educação que pensam que bater é educar. Dr. Rildo, qual é a apreciação que faz desta reportagem que nós acabamos de acompanhar? Antes tinha que parabenizar a TVM por trazer aqui uma reportagem muito interessante, mas também aos pais, sobretudo à mãe, por dar a cara e mostrar realmente o que acontecia na família. Da análise que faço, nós podemos ainda olhar para a questão da configuração de papéis ao nível da sociedade. Sobretudo, se reparar que é uma mulher e sobre ela eram incorporadas muitas tarefas que ela devia fazer ao nível da sua própria casa. Pois. O mesmo cenário poderia não acontecer com o homem. Por exemplo, ir a machamba, fazer trabalhos domésticos. Então, tudo isso é arcado à mulher, né? Desde a fase mais... Desde a tenra idade, ela tem que responder, dar vazão a esse aspecto. Repare que é uma menina pequenina e desde muito cedo vai ser inculcado isso e até com alegações de que você, mulher, amanhã vai viver na sua casa. Como se tens sobre que aprender ela, a fazer se ela isso não agora, conseguir fazer isso, ela vai sofrer na sua casa. Por outro lado, nós podemos também olhar isso, sobretudo, tendo em conta a perspectiva da abordagem que tem a ver com coação na educação. Esse é um aspecto que é inerente às próprias sociedades, né? Desde a escola, repare que na escola o estudante que não faz TPC, o professor fica sempre com uma varinha para sancionar. E é típico também das famílias, onde a gente pensa que é um lugar de coesão, de afeto, mas também é um lugar de conflito. Então é preciso olhar isso, que a violência sempre foi o recurso que as sociedades têm para fazer cumprir determinados aspectos. E sobre ela, por exemplo, se ela não cumprisse determinadas tarefas, como é que chama? Podiam ser descarregadas sobre ela uma série de atrocidades ou virilidades que a mãe podia praticar sobre ela. Então, isto faz ainda pensar que não só podemos olhar as famílias como um lugar de consenso, de coesão, mas também como um espaço de conflito. E sendo ela mulher, ela ainda é muito sobrecarregada em atividades como ir a machamba. Quer dizer, há uma transgressão do processo de desenvolvimento da própria mulher, da própria criança nesse caso, em que é sobre ela muitas atividades que deviam ser feitas num período mais avançado do seu crescimento estão a ser incumbidas agora muito mais cedo. E como também se fosse com uma o risco, obrigação, não é? Exatamente, com o risco de impedi-la de frequentar a escola. Quer dizer, é minimizada o lugar onde ela pode aprender uma série de direitos, porque ela é mulher. A tarefa dela não é estudar. Quem deve estudar é os homens. A mulher não, a mulher tem que ficar apenas na esfera doméstica. E ir à escola não dá resultados daqui para aqui. Reparou que a mãe disse, você não vai comer na escola. Mas a miúda persistiu, que é um caso até de Vitória, em que queria ir à escola. A escola não é só feita para homens, também é feita para as mulheres. E as mulheres também têm todos os direitos de frequentar esses lugares. Doutor Paulo de Sousa, qual é a apreciação que faz? Bom, eu olho esta reportagem
com 2 ou 3 elementos no campo da apreciação que se pode trazer. O primeiro é o papel fundamental que têm as associações ou as entidades civis que dia após dia procuram elucidar a população sobre os seus direitos e mecanismos de reivindicá-los e fazê-los sentir na vida de cada um. Esta associação, felizmente, é uma das associações que conseguiu, ou tem, por esta reportagem, conseguiu alcançar um dos maiores e fundamentais objetivos de qualquer outra associação no âmbito de fazer valer os direitos de quem quer que seja. E também é preciso saudar porque saem da metrópole, saem das cidades ou das zonas altamente urbanizadas, estão nos sítios recônditos, postos administrativos, localidades e distritos, que para mim são locais que precisam fundamentalmente disseminação de informação no campo de direitos, seja quais forem, por causa mesmo da evolução científica e académica das pessoas que estão lá inseridas. E é preciso também dizer que as crianças têm uma proteção especial no Estado moçambicano. O que isso quer dizer? O maltrato à criança, igualmente a violência doméstica, é crime público, ou seja, interessa ao Estado. Mesmo que a criança não participe ou não queixe, ou então a mãe não demonstra essa violência, qualquer um vendo, olhando, acompanhando, poderá denunciar e iniciar uma ação penal com quem estiver a praticar o ato, neste caso de violência. O que isto quer dizer? Felizmente houve um mecanismo de ressocialização e é isto que falhou ou faltamos dizer no início. Campanhas de sensibilização é um dos elementos de prevenção e até combate à violência doméstica. E estas associações, penso eu, que estão a fazer o seu papel neste âmbito e é preciso continuar e cada vez mais nestes locais. Volto a frisar que onde acontece maior atrocidades, sob o ponto de vista de direitos da criança, são nos locais recônditos, com pouca ou menos conhecimento académico, direitos e difusão de informação, entre outros. E por isso que inspirar-se nesta reportagem, continuar a insistir sobre as comunidades, há de ser um passo muito grande. Este caso equipara-se, aliás, é uma problemática que tenho discutido e ainda estou até a desenvolver alguns elementos, é o fator da eficácia, por exemplo, dos casamentos, das uniões prematuras. Vem da comunidade. Na cidade já quase que não acontece, nos pontos urbanos desenvolvidos. E fica este desafio, ir para estes locais, difundir esta informação e aí sim, tudo o que é aspecto de atentado aos direitos, porventura vão reduzir ou eliminar-se. Muito obrigada, Dr. Paulo. E nós vamos agora espreitar uma brevíssima pausa e nós voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Socorro! Estou morrendo aos poucos. As pessoas mais próximas que deveriam me proteger são a minha maior ameaça. Bater não é amar. Amar é cuidar, é proteger. Amar é diálogo. Não permita que uma voz se cale por causa da violência doméstica. Violência não, diálogo sim. Vamos construir um Moçambique onde homens e mulheres têm direitos e oportunidades iguais.
Estamos de volta então depois desta brevíssima pausa aqui no nosso programa Stop Violência Doméstica, onde falamos hoje da violência doméstica, da sua prevenção e também do combate desta mesma violência baseada no género. E depois do distrito de Buço, vamos agora à província de Manica para acompanhar mais uma história de uma jovem que entrou para o casamento aos 15 anos de idade e, por sinal, com alguém muito mais velho que já tinha uma outra relação. Vamos acompanhar e voltamos já. Ilza, nome fictício que criamos para ocultar a identidade, é uma jovem de 18 anos de idade, acolhida pela Associação La Música desde janeiro de 2021, junto de seu filho de 2 anos de idade. Nos princípios, eu vim cá de meus pais, nasci em casa, até a criança crescer, e quando ele manda se chamando com minha família, e quando ele responde que vou para o Catalão para ela viver. E quando procurou aquele Catalão, mandou arranjar a primeira casa, nós fomos viver lá, aquela casa caiu, e voltei a viver em casa de meus pais. A viver lá, foi chamado mais, foi perguntado, e ele disse, vou mandar arranjar aquela casa que caiu. Foi mandar arranjar aquela casa aí, levou a pessoa, mandou alugar aquela casa, ele foi chamado mais, disse, fui levar para a casa de minha mãe e meus pais. E quando fui viver em casa do pai dele, é a discussão todos os dias, porque eu queria ir viver no talhão. Viver com a sogra, eu não estava aguentando mais. Ela interrompeu a escola quando frequentava a 8ª classe, aos 14 anos de idade, e aos 15 engravidou de seu parceiro, que já tinha outra esposa. Foi daí que a Ilza viu seus sonhos tornarem pesadelo, a relação num verdadeiro inferno. No momento já não pensava apenas nela, mas também na criança por cuidar. É quando eu fazia meu negócio, porque ele já não estava mesmo me ouvir mais. Fiz meu negócio para conseguir comer com a criança, para conseguir comprar roupa para a criança. Ele proibia isso tudo. Eu chegava em casa, eu fazia tudo sozinha. Carinho para ele comer, e ele chegava e encontrava tudo. Comia, depois de comer, até me perguntar e me bate. Uma das organizações que opera em Manica em prol dos direitos da família, intervindo numa das ações na componente violência baseada no género, levou a cabo na cidade de Chimoio o programa Dreams, que ajudou a Ilza a tomar uma atitude contra a violência que sofria com frequência. Eu saí daí de sessão, fui em casa, ele soube que eu estava a assistir em sessão. E quando ele me bate mais neste dia, naquele dia eu não me senti bem, eu disse que aqui eu estou a sofrer, vale a pena o quê? Me abrir com essas mentoras. E quando vieram no dia seguinte, na quarta-feira, falaram comigo, vamos lá na tua casa. Eu disse, lá em casa não está, eu estou aqui, estou a vender, lá em casa ele não está. Está em casa, a esposa dele era em Trancabaço. Depois, neste dia, quem trouxe essa notificação aí foi o Lídia, aí em casa. E quando ele me leva aquela notificação, começa a me bater aí. Vai levar tuas coisas aí na tua casa. Aí quando ele me dá uma bamba, me empurra na parede, e quando cai, estraguei essa vista aqui. Dia seguinte, de manhã, é quando a polícia também apareceram e levaram. Dreams tem estado a trabalhar com vários clubes que albergam pouco mais de 5.000 raparigas e adolescentes em programas educativos com destaque para a saúde sexual reprodutiva, empoderamento da rapariga, iniciativas empreendedoras, entre outros. A princípio, não foi fácil ter que convencer elas a participarem no programa Dreams, porque elas não tinham conhecimento. Nós também não tínhamos noção de como era trabalhar com pessoas, de como era transmitir a informação, de como era ser exemplo para elas na comunidade. Mas com o andar do tempo, nós tivemos várias formações que nos capacitaram, inscrevemos elas começaram a participar dos nossos programas. E hoje estamos aqui. Nós não só damos sessão, mas também oferecemos os cursos vocacionais, que é agricultura, avicultura. Então, desde o momento que você se torna beneficiária de Dreams, você tem como lidar com as pessoas, tem como se defender contra a violência baseada no gênero, violência doméstica. Capacitamos a ela a como entrar no mercado do trabalho. Nós damos sessões de literacia financeira, nós incentivamos elas a abrir negócio, a elas fazerem poupança, coisas assim, a elas terem o hábito de não só esperar que alguém traga algo para ela fazer, mas que ela tenha a força de vontade de ela correr atrás dos sonhos dela. Aquela pessoa que sofre de violência doméstica, que denuncia, como a mim, eu sofria muito de violência com meu padrasto. Era sempre, qualquer coisa que eu fazia era apurada.
E eu espero que as outras meninas que estão a me ver nesse momento denunciem. Se é violência sexual, fale para o mais próximo, o mais velho, que denuncie que eu sofri de violência, porque não é bom calar. Porque se calar hoje, sempre aquela pessoa vai te abusar. Nos programas educativos também é abordado os dramas da convivência familiar, a que muitas vezes conduzem as raparigas à busca de um futuro rápido e acabam em desilusões, incluindo situações de violência com seus parceiros, muitas vezes despreparados para assumir uma vida conjugal. Às vezes falo da minha casa outra vez que vai ser uma situação que não é bom, casei ainda é cedo. E estou a vos falar, minhas irmãs, não pode copiar coisa que eu fiz. E estou a pedir para vocês estudar, para amanhã ser também pessoa. Para amanhã não ser dispensado de homens. Eu deixo esse conselho para todas as meninas que estão a me ver agora. E casar cedo não é bom, falo por experiência própria. Que estude. Com certeza que os casamentos prematuros não são a melhor opção e graças ao projeto Dreams, muitas mulheres, meninas como a Ilsa, não é, de nome fictício, tiveram a oportunidade de ter uma nova chance. Dr. Paulo, olhando para a situação da Ilsa, que com os seus 14 anos entrou para uma relação e, por sinal, com alguém que já tinha uma outra relação e que era bem mais velho do que ele. O que tem a dizer quanto a isso no âmbito jurídico, tendo em considerando que os pais da jovem sabiam desta relação? Bom, é mais um daqueles casos de costume. Quando eu disse na altura que ia desenvolver algum fundamento sobre os aspectos relacionados à cultura, identidade, costumes, e com algum alicerce do Dr. Rafael, era nesta componente. As uniões prematuras, para não falar de casamentos, mas acontecem, já vem, aliás, essa designação é nova, não tem nem 3 anos no âmbito do Código, ou melhor, da lei que vem regular a matéria de uniões e casamentos prematuros, já não tem nem 3 anos. E sempre foi assim. É só fazer uma reflexão, principalmente nessas comunidades, as meninas com tenra idade já têm um parceiro atribuídos pelos seus progenitores, ou seja, um pacto desde o tempo de menina, com idade não destacável para ter uma relação a dois. E isso, infelizmente, vai continuando, embora com alguma redução, por causa do receio ou do medo que se tem sobre o novo pacote penal, aliás, este pacote que regula a matéria de uniões e casamentos prematuros, mas também falta aquele fundamento que lhe disse, esta campanha nas comunidades, porque hoje, se fazermos um estudo de eficácia deste dispositivo, creio que não estamos nem a 20%. Por quê? Porque o maior problema está nas comunidades. Pois. E é difícil quebrar uma prática reiterada e com convicção da obrigatoriedade, que é o fundamento do costume. Aqueles anciões, os avós, o pai, mãe, também nasceram e cresceram a serem atribuídos parceiros ainda com tenra idade. E vem alguém, de repente, traz uma informação distinta, como se estivesse a quebrar algo bastante fixo, bastante antigo, né? Neste caso, olhando para o costume. Sim. Agora, nós nesta reportagem temos 2 aspectos, como viu. Temos o fundamento da união prematura, do casamento prematuro, e temos a componente de violência doméstica continuada em todos os fundamentos possíveis, aquelas subcategorias da violência doméstica. A física simples, a física grave, a psicológica, a patrimonial, a moral, está tudo ali conjugado. Ou seja, é uma menina que viu coatado um conjunto de direitos e que esses direitos coatados também transmitiu-se àquele menino ou menina que nasceu. Ou seja, o transtorno psicológico trazido no âmbito da violência doméstica é transmissível, infelizmente, aos filhos ou aos menores, principalmente naquela idade, por causa do impacto que se cria. Isto os psicólogos explicam com muito bons detalhes. Se não está em paz, se não está em tranquilidade, automaticamente o menino, o seu filho, principalmente naquela idade que dorme consigo, acorda consigo,
há de sentir isto e há de crescer com algum tipo de transtorno. É preciso também ver, e é uma das consequências que não se vê com detalhes, é que a violência doméstica gera transtornos mentais, seja no seio da própria vítima, objetivamente, neste caso em concreto se for a mulher ou o homem, mas também sobre os seus descendentes, até ascendentes, seja aquele medo e o medo continuado, a fobia, é um transtorno. Em mulheres podem até desenvolver aquele medo de ter uma relação, de ter um casamento, vão pensar que toda relação vai ser igual àquela, idêntica àquela em que tem que sempre sofrer violência. Limita a relação humana, a relação com outras meninas, o sentimento complexo de inferioridade, no âmbito da psicologia, no âmbito da saúde objetiva, neste caso em concreto, da saúde sexual, as famosas fístulas obstetras. Aliás, um dos vice-ministros neste governo, o ministro Bongesse, disse em palavras em 500 a consequência das uniões prematuras. Portanto, é um conjunto de consequências. E isto acontece, infelizmente. E ainda é muito cedo para dizermos que a lei que regula a matéria de uniões e casamentos prematuros está a tornar-se eficaz. Mesmo por causa de falta, para mim, o sentimento de falta de entrada nestas comunidades, lá no local onde a atribuição de um parceiro com tenra idade é uma prática reiterada. Então falta isto. Portanto, no campo jurídico temos um conjunto de atropelos à legalidade e em condições normais este indivíduo, quando for colocado perante um tribunal, há de ser chamado todo este componente de violação de normas. No campo da violência doméstica, objetivamente, e também no sentido de uniões e casamentos prematuros, que não se pode. Se uma menina não tem 18 anos, não está em condições de relacionar-se, não está em condições nem de procriar. Ainda por cima para ser a segunda mulher. Exatamente, e sofrer as consequências que sofre. Se for a ver, ele de repente leva roupa e porventura ficava sem refeição para ela e para o menor. Portanto, é um conjunto de atrocidades ao ser humano. Muito bem, doutor Rildo. Eu penso que devemos olhar para a dimensão sociocultural da coisa, e a cultura não está só apenas inserida na área rural. Mesmo na área urbana nós também podemos encontrar situações de pessoas que ainda adotam essas práticas reiteradas, como acabou de dizer aqui o meu colega. Mas olhando para o caso concreto que acabou de dizer, eu penso que podemos olhar ali para a violação sexual também do menor, violência sexual, tanto como violência doméstica. Tudo isto tem a ver com os aspectos socioculturais que acabaram aqui de mencionar, muitas vezes ligados aos próprios ritos de iniciação, onde, por exemplo, uma menor de 12 anos é inserida em práticas, em manusear modelos de pênis, movimentos que ela tem que aprender como maioridade. Isso, por sua vez, pode incitar o início precoce da atividade sexual, mas também, por outro lado, vamos olhar para essas ditas comunidades onde existem aquilo que chamamos de casamentos promessa, onde uma menor já é prometida de alguém, basta deixar um jogo de pratos, promessa de animais, caixa de cerveja, etc. Então, essas uniões prematuras, como acabou de dizer, muitas das vezes também possibilitam, abrem espaço para situações de violência, porque ela ainda não está preparada nem para lidar de forma sexual com o seu parceiro, mas também no seu relacionamento, porque ela ainda tem que atingir uma certa maioridade para poder estabelecer um padrão de relacionamento com o seu parceiro. E o que acontece muitas das vezes nas zonas rurais é que alegam sobre as questões socioculturais, mas a cultura não é estática, a cultura é dinâmica, ela deve se adaptar às novas realidades. E para o caso concreto da rapariga, da menor, Emanica, eu penso que, por um lado, eu acho que a lei é bem clara nisso, o dispositivo não só implica a pessoa envolvida, mas também aqueles que vão apadrinhar, a família, etc. Todos esses têm implicações. Houve um caso em Gorongosa há pouco tempo de uma menor em que os pais, os tios que estiveram envolvidos no casamento, na união prematura, também foram sancionados, né? O caso também ganhou muito impacto ao nível, até houve transferência para a província, para a cidade da Beira. Mas eu acho que tocou num assunto que eu mais ou menos chamamos de balanço de aplicação das normas jurídicas. Uma coisa é desenhar uma norma jurídica, como ela
Está, mas outra coisa é a tal aplicação prática da norma jurídica. E quando fazermos um balanço de aplicação, quer da, por exemplo, lei de família, que agora está atualizada, né? Por exemplo, na lei de família, a anterioridade Nobel, para o homem era de 18 ou mais anos, mas a mulher podia ser com 16 sob consentimento do pai. Quer dizer, nem com consentimento do pai, ela continua a ser menor. Então, estão a ver como também aspectos socioculturais interferem na própria criação da lei, mas também na aplicação da lei. Porque é normalizado isso nas zonas rurais, assumem como prática reiterada de que uma rapariga menor possa relacionar-se com um homem grande. Aliás, na cultura local, no geral, os homens têm tendência de escolher as parceiras mais novas. Tem uma ideia de que estão mais frescas, entre aspas, comparativamente a outras que têm certa maioridade. Então, isto também mexe com um pouco com a cabeça dos homens, ao ponto de sempre pretenderem ter uma parceira menor de idade comparativamente a alguém que seria da sua faixa etária. Falou aqui de muitos outros aspectos relacionados a fístulas obstétricas, que são um grande problema para menores de 14 anos, por exemplo, irem à sala de parto, depois têm problemas, consequências gravíssimas. E outro aspecto que eu acho que vale a pena aqui fazer menção, que o processo das ditas sensibilizações e educação não podem só se restringir às raparigas. Eu percebi no propósito que a organização tinha sobre as raparigas, é muito bom em ponderar, mas é preciso também que traga também outro ator envolvido na questão das violações ou da violência, que é o próprio homem, que deve ser educado, também ser sensibilizado sobre os direitos que as mulheres têm, mas também sobre os direitos que eles devem respeitar em relação às mulheres. Eu penso que deve haver esse casamento. Voltando no assunto que tocou antes, sobre, eu penso que é importante também perceber o ciclo de violência aqui. Muitas das vezes ele parte para a violência, depois há aquele acordo, as coisas normalizam, depois volta a acontecer a violência. Quando ele se sente pressionado, ele pede desculpa e as coisas terminam como está, depois volta a praticar a violência. Então é importante que essas organizações também comecem a ensinar as mulheres para serem sujeitas de direito. Elas conhecer, mas também ao mesmo tempo socializar e ensinar os homens a respeitar os direitos e a conhecer os direitos das mulheres. Elas devem saber mesmo onde buscar estes direitos todos para poderem implementar. Exatamente. E também olhar para a porta de entrada. Eu penso que o Paulo tocou no início esse aspecto, porque muitos dos casos que chegam, nós chamamos de criminalidade descoberta e criminalidade escondida. Os casos que estão a chegar são casos minúsculos, contra grande parte de casos ficam escondidos. Sim, então, exatamente. Aqueles casos que dão entrada nas portas de entrada, gabinete de atendimento, hospital central, esquadras da polícia, etc. Mas também há muitos outros casos que não chegam. Então é muito bom tomar essa questão da prevenção olhando na base comunitária. E sobretudo, não tomar só a área rural como se fosse propensa à ocorrência dessas situações. Há muitos outros casos, até de pessoas formadas em direito, que são machistas por excelência. Aliás, uma dos entraves da aprovação da lei de família foi exatamente a tendência dos legisladores que não achavam interessante legislar sobre o direito das mulheres. Muito sério, até a lei de família, muitos que não queriam, achavam aquilo, pessoas que estão na Assembleia da República ou não. Então, a educação não só tem que ser para aqueles que a gente pensa que é pacato, mas também para os outros, para todos na sociedade. Muito obrigada, Dr. Rildo. Olha, nós estamos a ficar sem tempo, infelizmente, porque quando falamos de violência baseada no género, é uma situação muito complexa e que nós deveríamos ter, acredito, mais de 2 horas para poder falar sobre isso. Em jeito de últimas considerações, Dr. Paulo, em 1 minuto, qual seria a melhor forma de prevenir a violência doméstica, mesmo para fecharmos o programa? Bom, eu vou dizer muitas coisas com muita rapidez, por causa mesmo do tempo. Sob o ponto de vista de prevenção, eu penso que devemos deixar agora de preocuparmos só com a vítima, neste caso em concreto, quem sofreu a violência. Devemos começar a preocupar-nos com o agressor e trabalhá-lo, ou seja, sob o ponto de vista de ensiná-lo a não voltar a praticar aquele mal. Nós preocupamos-nos muito com a vítima, levamos tudo bem para o hospital, para o tratamento psicológico. E quem é que vai tratar sobre o modelo de pensamento agressivo que tem o indivíduo? Ou, pronto, seja mulher ou homem,
para não voltar a praticar aquele mal. Por isso que, para mim, é preciso insistir na componente psicológica para o agressor, de forma a persuadi-lo a não voltar a praticar o mal. E outro elemento, dentro ainda da prevenção, como disse o Dr. Rildo, infelizmente a maior parte das vítimas não participam dos casos a entidades competentes, por uma questão de vergonha, pela natureza do facto delituoso, a violência doméstica, proteção da família e até pena do parceiro. Se vai ficar detido ou preso, depois como fica a alimentação dos menores, e eu separado ou solteira, ir para a cadeia deixar comida. Então há este conjunto de pensamento que fazem com que parte das vítimas não denunciem atos de violência doméstica, preferem continuar a sofrer e sofrer até danos proporcionais gravosos, incluindo morte. Então o que tem que se dizer é que não se pode pensar que um violentador doméstico mude. Eu costumo dizer que um indivíduo violentador doméstico é um doente mental. Pode parar de bater durante 2, 3 anos, mas sempre há de voltar a bater. Por isso insisto na componente psicológica ao agressor. Ele pode fazer juramento, podem se chamar padrinhos, fazer reunião de família. Vai jurar, vai dobrar joelhos, mas enquanto não trabalhar sobre a mente do agressor, ele, 5, 10 anos depois, há de voltar a praticar o ato ilícito, neste caso em concreto a violência. Muito obrigada, Dr. Paulo. Dr. Rildo, 1 minuto para fechar. Sim, vou ser bastante sucinto. Eu penso que deve-se apostar muito nos dispositivos normativos, sobretudo adequar as leis às dinâmicas da sociedade. As leis, por exemplo, devem ser revistas e adequar a dinâmica da própria sociedade. Tanto a lei de família, a lei de violência, devem ser sempre adequadas para incorporar outras situações que estão a ocorrer. Por outro lado, também é preciso apostar na educação. Essa educação tem que ser uma educação fundamentada nos direitos humanos, quer da parte das mulheres, quer da parte dos homens. O respeito do direito tem que ser algo que é privilegiado e salvaguardado das duas partes. Então, se temos uma sociedade que é ensinada em termos de direitos humanos, é possível encontrar um meio termo que as pessoas comecem a respeitar, a valorizar cada um de nós. E o outro aspecto é que as pessoas também optem por o diálogo. O diálogo ajuda as pessoas a agregar algum consenso, porque a violência em si está provado que não resolve nada. Além de que implicações muito severas, do ponto de vista psicológico, econômico, social, emocional, também é algo perturbador em termos do próprio desenvolvimento da pessoa humana. E, por outro lado, o homem como um ser que é capaz de aprender, é preciso que ele seja ensinado novos valores, tendo em conta as dinâmicas da sociedade. Hoje é possível encontrar homens formados a dizerem que ela não pode trabalhar. Se ela está a estudar, mas não pode trabalhar. Por que ela não pode trabalhar? Tem que ficar em casa. Se ela trabalhar, vai ser apreciada, não sei quantos. Ou se ela ir para a reunião do grupo, ela vai arranjar. Ele pode ir, ele é que não arranja. Então é preciso ensinar a sociedade sobre os valores importantes que devem ser respeitados, desde a tenra idade, que é o processo de aprendizagem de valores que devem ser inculcados e também respeitar mutuamente. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Rildo. Eu quero também aproveitar para agradecer o telespectador que ficou bem sintonizado ao nosso programa Stop Violência Doméstica. É importante nós educarmos as nossas crianças de hoje, os nossos meninos, as nossas meninas, para que não sejam os agressores de amanhã e as nossas meninas também para que não sejam as vítimas do amanhã. O programa Stop Violência Doméstica para por aqui. Nós prometemos voltar numa próxima oportunidade com mais um tema interessante. Portanto, o objetivo número 4 da primeira prioridade do programa quinquenal do governo já coloca patente a preocupação com as mulheres, não é, que são um grupo vulnerável. E está patente neste objetivo promover a igualdade e equidade de gênero,
inclusão social e proteção dos segmentos mais vulneráveis da sociedade. E o que é que isso significa? Significa oferecer oportunidades iguais de acesso aos bens, serviços e satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência dos segmentos sociais mais vulneráveis. Olhando para aquilo que é o grupo das mulheres, que é um segmento que infelizmente tem sofrido a discriminação desde os tempos no mundo e aqui em Moçambique, e é possível nós promovermos o acesso à igualdade quando esta mulher tiver as mesmas oportunidades que os homens têm desde a infância, desde a sua comunidade. Estamos a falar do acesso à educação também, porque não poderemos falar de empoderar as mulheres para que elas não sejam discriminadas, para que elas tenham as mesmas oportunidades, se elas não tiverem acesso à educação. Este país tem mais de metade população do sexo feminino. Então, significa que essa mais de metade do sexo feminino, se ela não estiver preparada para dar o contributo, é um potencial que está a ser subaproveitado. Por isso que vale a pena fazer referência. E Moçambique não só seguir a partir do seu programa quinquenal de governação, mas também tem várias convenções que colocam esta questão que Moçambique também está a par e cumprindo. Portanto, a discriminação, a violência baseada no gênero é punível de acordo com aquilo que é a lei moçambicana. Toda violência é crime. Stop violência doméstica.